Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, aonde você estiver, acompanhando essa live do estudo da Escola Bíblica, seja agora no momento do seu lançamento ou em qualquer outro momento da semana em que você participar desse estudo. Nós estamos chegando na lição de número 6 da série de lições O Servo em Ação, e hoje nós vamos conversar sobre as parábolas do servo. Jesus era um excelente contador de parábolas, histórias que se conectavam com o seu público, se conectavam com as pessoas da sua época, histórias relativamente simples, uma capacidade muito grande de comunicação, e as parábolas tiveram esse efeito naquele tempo, tanto do fato de tornar a mensagem compreensível para aqueles que andavam com Jesus, mas ao mesmo tempo de dar grandes lições que nos acompanham até hoje. É isso que a gente vai conversar aqui nesse estudo. A gente espera você, fique com a gente depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. É muito bom ter você aqui e a gente já pede desde já que você compartilhe esse link aí com seus amigos, com a sua igreja local, aquelas pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, para que eles possam ter acesso ao conteúdo da TV Viva Promessa e em especial aqui da Escola Bíblica Especial. Curta também essa transmissão para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Faça isso agora, durante aqui a transmissão, porque você sabe, esse conteúdo tem sido feito sempre com muito cuidado, com muita atenção, para levar para a igreja e para as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus uma melhor compreensão das Escrituras. Como eu já disse, nós estamos chegando na lição de número 6, as parábolas do servo. E para isso, para hoje, nós estamos aqui com o pastor Edmilson Mendes, que vai nos ajudar a compreender, a desenvolver o estudo dessa lição ao longo aqui dessa nossa conversa. Edmilson, seja muito bem-vindo, é um privilégio recebê-lo aqui novamente no espaço da Escola Bíblica Especial. Legal, Júnior. Para mim também é um prazer muito grande estar com vocês. Graça e paz para vocês em casa e que esse seja um estudo edificante e ensinador para todos nós. Muito bem, vamos ao estudo desta lição. O verso base, Marcos 4:2. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. O início aqui da introdução, ele vai apresentar para a gente a ideia de que as parábolas, usando a sua parábola, a sua palavra grega no original, é a ideia de pôr ao lado, de comparar coisa com coisa, né? Há um momento nos evangelhos que é dito, inclusive, que as parábolas servem para esconder a mensagem do reino. Mas parece que esse esconder é muito mais dos que estão de fora ou não estão acompanhando as mensagens de Jesus. As parábolas, elas acabam funcionando com uma forma de comunicação que alcança todas as pessoas e fala com o povo simples da época, e Jesus se torna o que alguns discípulos, o pessoal da multidão vai dizer, ele ensina como ninguém ensina, né? E ao mesmo tempo que tem a simplicidade, tem a profundidade, né? Sim. Tanto é que muita gente não compreendia. Mas é muito interessante pensar que pessoas simples, humildes, iletradas, quando chegava nas parábolas, elas eram edificadas e compreendiam. Então essa ideia de pôr ao lado, o poder que tem uma parábola, né? O poder que tem uma ilustração, ela traz luz para tudo aquilo que está sendo falado, de uma forma que teólogos e não teólogos são agraciados. Eu penso que as parábolas têm um efeito também, é tão poderoso o efeito das parábolas, que tem muitas pessoas que talvez nunca acessaram o livro, a Bíblia, mas conhecem histórias das parábolas que estão na boca do povo, expressões, porque elas são muito fortes do ponto de vista justamente desse, né? Da ideia da ilustração, né? A pessoa às vezes não pega o conceito, mas a história, ela permanece muito viva
na mente, na cabeça das pessoas. Marca, né? Isso acontece comigo, com você e com todos os pastores que pregam. Pessoas que 10 anos depois falam, cara, aquela mensagem tua, o que eu preguei? Não, o que você pregou eu não lembro, mas aquela história, aquele testemunho fez toda a diferença. Então... É isso. Bom, vamos lá nas perguntas. Nós temos uma lição, a gente conversava aqui antes de iniciar, você que é um estudante assíduo, uma lição que é extensa. Isso. Porque ela trata de muitas parábolas em poucas páginas. Em 4 perguntas. Exatamente. E a gente vai tentar ajudar você aí no estudo da lição, tentando trazer os conceitos presentes nas parábolas de Jesus, principalmente essas de Marcos. A primeira pergunta, com base nas parábolas narradas em Marcos 2, 18 a 22, na parábola de 3, 22 a 27 e de 4, 3 a 12, são parábolas que parecem apresentar a chegada do reino e a sua aceitação entre as pessoas. A ideia dessa pergunta, portanto, é que a gente comente para onde essas parábolas da chegada do reino e da aceitação do reino apontam. Bom, o comentário que o Júnior fez, eu falava para ele que a gente podia ter uma série de lições com essa aqui. São 12 parábolas, dá quase as 13 lições. Mas a primeira parábola citada aqui, né, essas 3 dessa primeira pergunta, ela fala de uma festa. E é interessante a expressão na parábola que, por que você está jejuando se o noivo está na festa? Você não deveria jejuar se é momento de celebração. Vão existir instantes e momentos que o noivo será tirado. O noivo não vai estar presente. Então aí sim você pode jejuar. Mas durante a festa não. E isso já me aconteceu. Foi numa confraternização da igreja que eu pastoreio. Umas 150 pessoas e olhavam um irmão triste, cabisbaixo, ele não comia nada, até que eu cheguei nele e falei, você deve lembrar dele. O irmão Manuel, que já faleceu e que nós chamávamos de irmão Manel. Falei, irmão Manel, por que o senhor não está comendo nada? Eu estou jejuando, pastor. No meio da confraternização. Aí eu falei para ele, não, o senhor está brincando comigo, que no dia da nossa confraternização, a igreja toda em festa, o senhor pagou para vir aqui, que tinha um valor, e o senhor veio jejuando. Pastor, porque eu precisava jejuar. Eu falei, tá bom. Então, a parábola ali, e eu sempre lembro desse episódio, ela fala disso, né? Que a chegada do reino, a chegada do rei, ela pede a festa. Mas aí a gente vai andando nessas parábolas, o que estraga essa festa? A segunda parábola, divisão. Essa festa, cada vez que tem divisões entre pessoas, entre grupos, entre igrejas, denominações, o lado A e o lado B, isso estraga e mela a festa, a celebração, a comemoração. E aí a terceira parábola é mais ou menos assim, já que a gente tem que ligar as 3. Mesmo assim, era para ter festa, não é para jejuar, e aí tem a divisão, tem a briga, mas mesmo assim, semeia. Independente de tudo que está acontecendo desse contexto, semeia. E aí, só um detalhe que é importantíssimo para a gente. Na parábola do semeador, né? E acho que ela fecha bem as 3 e as 12. A semente é boa. Sim. A semente é boa. Não importa se ela caiu naquela terra que não produz, naquela terra que engana, naquela terra que ilude e aquela porcentagem que cai na boa terra. Nós não sabemos e a gente não consegue julgar qual terra é a terra. Então, mas o que a parábola garante para a gente é que a semente é produtiva e boa. O problema está na terra. Então, a gente não deve perder de vista essa realidade. Então, como que é a chegada do reino, né? Eu diria que festa, cuidado com as divisões e não deixa de semear. Na do meio aí, né, de Marcos 2, é exatamente a que Jesus compara remendo novo e veste velha, né?
e vinho novo em odres velhos. É mais, talvez para entrar nesse aspecto da divisão, né? É mais, talvez, triste ainda quando a divisão é por questões estruturais e não exatamente teológico-bíblicas, né? Sim. Porque talvez é o que Jesus está dizendo. Não há um desprezo absoluto do judaísmo, porque Jesus tem uma clara ideia de que a gente não conhece as escrituras do Antigo Testamento. Então não há um desprezo ao Antigo Testamento, enquanto estrutura teológica do que Jesus está ali trazendo, o vinho novo, a igreja, o evangelho, a chegada do reino dos céus. Mas há um olhar de Jesus para dizer assim, olha, vocês fizeram algo ao longo dos anos aí na religião, no judaísmo, que se tornou uma roupa velha. E aí essa é uma briga que, para usar os seus termos, ela deveria ser pacificada, né? As velhas gerações, as novas gerações, porque a gente está todo mundo dentro do mesmo reino de Deus, da mesma instituição, seguindo para o mesmo lugar e pregando o mesmo evangelho. E o evangelho tem essa característica de ser o vinho novo, o remendo novo, que não cabe bem na antiga estrutura, mas Jesus não despreza o Antigo Testamento de forma nenhuma. Ele despreza talvez algumas práticas da religião daqueles homens. E aí a gente vai ter algumas expressões, né? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. E de novo, por mais forte que seja essa declaração, continua não desprezando as coisas velhas que já passaram. Até porque para a gente chegar no novo, eu dependi do velho. Sim. Eu dependi daquela estrutura, daqueles braços, daquelas pernas que caminharam e trouxeram até aqui. Mas e essa parábola, Júnior, que você destaca, né? Das três aqui, né? Não se coloca o vinho novo em odre velho, o remendo novo em pano velho. Das três, é a que gera mais polêmica nas interpretações das parábolas. Sim. Eu estava vendo, tem zilhões de interpretações e cada um puxa para o seu lado. Tem gente que detona o velho e fala, tá vendo? Jesus falou que vinho novo não pode. Tem gente que defende o velho, tá vendo? O novo estraga o velho. É muito... Então, e a parábola, ela tem isso. Ela dá essa possibilidade de interpretações diversas, mas que eu não preciso me ofender se alguém interpreta de uma forma ou outra. O fato é que a parábola, ela está falando assim, ó, o vinho novo, ele precisa de odre novo. Não vai dar certo. Não sei se vai ajudar, eu vou lançar uma parábola do Ed agora. Você compra um terno novo para o casamento e você acha que dá para ir com um sapato velho. Quando você coloca, a tua esposa fala, não, peraí, você vai com esse sapato. Aí você compra um sapato ali, de última hora, vai na Renner, acha um sapato e tal. Aí você põe uma gravata velha. Ela vai falar, não, peraí, você está com tudo novo e você vai com essa gravata? Não. Veja, e quando você deixou o sapato velho, a gravata velha e achou uma gravata nova, você não vai jogar fora o velho. Aquele velho vai te servir para alguma coisa e tudo mais. Enfim, eu acho que a parábola também fala desse equilíbrio e do respeito que precisa ter entre o velho e o novo. É isso aí. Acho que é por aí. Exatamente. Esse é o reino de Deus. Essa é a chegada do reino de Deus. E, obviamente, essa semente, ela tem efeitos... A semente é sempre boa e poderosa, né? Mas os efeitos são diferentes e a gente precisa lidar com esse fato. De alguma forma, é o que essas primeiras parábolas apresentam. Na sequência, como são todas baseadas no reino, né? A proposta da lição agora está em Marcos 4, 21 a 29, responder com base nas parábolas da candeia e da semente. Qual deve ser a nossa postura como cidadãos do reino em relação à proclamação do evangelho? Nessas duas parábolas, eu tentei... Eu tento sintetizar as duas com duas palavras para as parábolas, que é iluminar e semear. Nessa estrutura do reino que chega. Poxa, ainda pegando da pergunta 1,
Pô, eu estou em festa, eu estou celebrando, eu estou semeando, eu estou lutando contra divisões e estou tentando achar o ponto de equilíbrio entre o velho e o novo. Bom, mas nisso tudo eu preciso iluminar e semear. A parábola vai falar que você não esconde uma lâmpada, né? Uma candeia embaixo de alguma coisa, porque daí a função dela, o papel dela não está sendo exercido. E a importância de semear, independente do tamanho dessa semente, independente de quão invisível seja esse trabalho. Porque esse é um outro problema no reino, né? No reino, assim como na política, e infelizmente a comparação que eu estou fazendo, políticos gostam de obras que dão visibilidade. Uhum. Políticos não gostam de cuidar de saneamento básico, de obras que são enterradas, porque elas não dão voto. Talvez o semear, na parábola, também fala de coisas que não têm visibilidade, pelo menos no início. Mas depois vai ter, depois vai aparecer. E esse vai ter, vai aparecer, é no tempo de Deus, é Ele que dá o crescimento. Não é Paulo, não é Apolo, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o iluminar e semear. E o iluminar tem a ver com, não é o brilhar, né? Não é a coisa do coach, eu nasci para brilhar, não é isso. Mas é o testemunho constante, maduro, relevante, consistente. O que a gente fala de consistente? É aquela pessoa que está presente, ela ajuda, ela vai, está chovendo, está frio, está calor. Cara, a minha função é essa, o meu papel é esse, deixa comigo, eu seguro a bronca. Então, tem a ver com isso. Então, iluminar e semear, eu acho que passa por aí nessas duas parábolas. Me faz lembrar, porque aqui é o próprio Cristo, e a gente tem uma fala de Jesus no o famoso Sermão do Monte, né? Em que ele está na conclusão do sermão falando que a gente é luz e sal, né? Uhum. Eu acho que tem aqui, não tem o sal aqui, mas tem a semente, né? Sim. O sal é algo que às vezes as quantidades são pequenas em relação àquilo que ele vai salgar ou aquilo que ele vai conservar, né? E é um efeito praticamente invisível, é uma descrição, né? É um estilo de vida tal que ele não é nem notado. E a luz é o oposto, né? Ela precisa, a luz aqui para funcionar nesse estúdio aqui, ela precisa estar bem posicionada para iluminar a gente aqui. Ela tem essa característica de exposição, né? De trazer clareza às trevas. Eu penso que envolve, e aí eu acho que às vezes é uma dificuldade da gente, como cristão, entender isso, né? Há um papel, por vezes, de iluminação que na verdade, a gente está só querendo se aparecer. Enquanto, na verdade, quando a gente deveria iluminar, a gente está escondidinho como muito discretinho. Então, assim, eu penso que essa iluminação, ela coloca o cristão e o reino de Deus visível às trevas, visível às pessoas. E tem esse aspecto da semente, essa compreensão de que é invisível, é inexplicável, é a ação do Espírito, é necessário paciência, é necessário compreender que a gente não dá o crescimento, mas que a gente tem uma função na igreja e fora dela de ser essa semente, de ser esse sal e, ao mesmo tempo, de ser a exposição do Evangelho para as pessoas. Você está falando aí, eu vou pedir uma licença para a audiência para falar da nossa mãe. Eu brinco com a mãe, ela chega na mesa para comer e eu falo, tá aí a mulher que brilha na escuridão. E ela dá risada. Ontem, eu falei, tá aí a mulher que brilha na escuridão. Ela, como assim brilha na escuridão? Eu falei, apaga a luz do seu quarto, vê se vai iluminar. Aí ela ficou pensando, ela falou assim, é que eu brilho nas trevas, para levar o Evangelho para as pessoas nas trevas. A nossa mãe está com 89 anos, então ela captou isso e ela falou com muito prazer. Então tem a ver com isso, tem a ver com tudo isso que a gente está falando. E
o detalhe que você destaca, Júnior, é o lance da gente achar o equilíbrio, né? Sim. O iluminar e o semear. Eu sei que o iluminar é algo que vai ter visibilidade. E eu preciso vigiar para que isso não traga soberba, orgulho e tudo mais. O semear é algo que não me dá visibilidade. Se eu achar o ponto de equilíbrio nessas duas funções, poxa... Você foi falando, eu fui pensando no próprio Cristo, né? O ministério dele é tão evidente, né? Tão evidente, as pessoas estão onde ele chega, né? O filho de Davi, o pessoal grita e pede cura e etc. Mas ao mesmo tempo, quando vai ser no momento da prisão, ele é tão comum que precisa de um beijo do traidor. Óbvio, está escuro, mas não há uma aura em torno da pessoa de Jesus. Ele se veste como os seus demais discípulos, ele talvez até se pareça fisicamente com os demais discípulos, e precisa de um beijo para reconhecer o Salvador do mundo, né? O beijo do traidor para que ele seja notado. Que ele é ele, né? Que ele é ele. E mesmo escuro, né? Porque o pessoal chegou lá com dezenas de soldados com achotes, né, nas mãos, as tochas. Então tinha luz. Isso. Mas mesmo com luz, os soldados romanos não sabiam quem era Jesus com certeza. Sim. Há um equilíbrio grande na pessoa de Jesus, né? Entre fazer coisas grandiosas e dizer, não precisa contar para ninguém. Gente, 12 parábolas. E aí a gente vai lembrando de outras coisas, né? Mas assim, Jesus na casa, todo mundo quer ouvir ele está discursando, não tem lugar na casa, aí vem os 4 amigos no telhado e desce o paralítico, não é isso? Sim. Jesus, ele ali ilumina, porque ele cura o cara. Os 4 amigos semeiam. Os 4 amigos fazem a invisibilidade. Sim. Mas olha que legal, como é importante todo mundo fazer o seu. Aquele paralítico tinha 4 amigos. E aí, você tem 4 amigos para te levar, para te ajudar nesse processo de reino de Deus entre nós? Muito bem. Vamos seguir, porque tem mais muita parábola aqui, senão a gente não termina no tempo aqui. A pergunta de número 3, ela aponta para a ideia de Marcos 4, 30 e 32, e aí pula lá para Marcos 10, 20 a 27. Com base nas parábolas do grão de mostarda e na parábola do camelo e da agulha, explica a influência do reino de Deus e a entrada nele. De novo eu procuro sintetizar em 2 palavras, o natural e o extraordinário. O natural, o grão de mostarda, uma das menores sementes, mas o lance é que ela era uma semente saudável, fértil, porque se ela fosse estéril, não resolveria. Então não importa o tamanho. Quando fala assim, homens de pequena fé, o ser pequeno não tem a ver com ser inútil. Tem a ver se você é fértil ou se você é estéril, se você produz ou não. Mas esse é o natural, essa semente que é certeza, se você plantar, no tempo dela, ela vai florescer, vai virar uma poderosa árvore que vai ajudar muita gente. O extraordinário, aí entra a hipérbole de Jesus. O camelo, o fundo da agulha, e também aqui para essa parábola tem zilhões de interpretação. A agulha era um buraco no muro, era uma porta, era isso, era aquilo, como assim? Mas eu gosto de pensar na hipérbole como hipérbole de uma agulha, de uma costureira e o camelo. Porque a ideia aqui da parábola, seja qual for a agulha que Jesus quis usar, é passar a ideia de uma coisa absurda. Para entrar no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. E aí a pergunta dos discípulos, né? Mas então quem poderá ser salvo? Ou seja, o que se prega em muitas igrejas que abraçam a teologia da prosperidade já era um conceito dos apóstolos. Se fulano é rico materialmente, é porque ele é abençoado por Deus. Se ele só tem uma vida desgraçada, cara, ele é amaldiçoado. Esse cara Quem não tem pecou? chance. O pai, a mãe, para ele estar daquele jeito. Então, os apóstolos falam, mas se aquele rico não pode, quem pode?
E aí é legal a resposta de Jesus, né? Jesus não perde tempo em teologizar. Não. O que é impossível para vocês, para mim é possível. Para Deus tudo é possível, né? Então eu vejo isso no reino, né? No contexto de reino, na pergunta aqui, né? A influência do reino é tanto no natural como no extraordinário. E a gente anda todo dia ali nessas duas realidades, o natural do nosso dia a dia, do que acontece, com o extraordinário. A gente sabe como os dias começam, a gente não sabe como termina. Todo dia é assim. No caso da primeira, da mostarda, né? Penso que há um aspecto bastante interessante, que é essa percepção porque também está ligado à semente, né? Também. É uma pequena semente e o efeito dela depois da árvore é uma grande árvore, né? Essa compreensão que o reino de Deus também, a influência do reino de Deus começa na nossa pequena atitude, né? Diante das pequenas coisas, e isso se reflete, seguidores de Jesus que vivem o reino, com essa compreensão que aí já não é o da luz, é o da semente, é o do grão de mostarda. A influência do reino é muito poderosa, mas ela nasce de exemplos simples. Ela nasce de coisas muito, muito, muito pequenas. Para não ficar sem um exemplo, né? É você parar direitinho na vaga do estacionamento da farmácia. Não ocupar 2 vagas, não ocupar a vaga do deficiente. Em pequenas coisas o reino de Deus pode ser visto, mas isso vai refletindo numa vida que em algum momento, se Deus quiser, a influência pode ser muito grande, né? Eu tive um professor que ele falava assim, a gente só pode cuidar da nossa integridade. A relevância, aí cabe a Deus. Se Deus vai nos dar uma grande relevância, uma pequena relevância, uma relevância no bairro, só ali na igreja local, na cidade, na empresa, no mundo, cabe a Deus. Mas a integridade, todo mundo pode cuidar, né? Uhum. É nessa linha, né? Cuide do seu caráter, que Deus cuida da sua reputação. Porque você cuida do seu caráter, mas só cuidar do seu caráter não vai impedir calúnias, mentiras, gente te acusando, gente colocando você, te cancelando, falando que o Júnior é isso, o Júnior é aquilo, fez, pensou, falou, disse. Mas se você cuida do seu caráter, Deus cuida da sua reputação. Chega um momento que essa injustiça popular, social, ela é corrigida por uma ação de Deus. Eu já vi isso acontecer muitas vezes com muitas pessoas. É duro enfrentar o tempo da injustiça. O tempo da injustiça é duro. É isso. E na última, eu acho, esse fator que você apresentou, né? Nada é impossível para Deus, né? Deus não fica concentrado, obviamente, no rico ou no pobre, né? É a ideia senão a gente teria que pegar aquele texto do jovem rico, né? Dá os teus bens, distribui, vem e segue-me. Isso não é uma regra para toda pessoa, ou rico ou pobre, que se aproxime, né? É uma percepção de que ali há um ídolo, né? Há uma idolatria daquele jovem em relação ao que ele tem. Aqui eu acho que caminha na mesma direção, né? A entrada do reino de Deus não depende do meu mérito, mas depende da boa graça de Deus que me coloca lá. Obviamente para ser transformado a cada dia, mas é impossível para o ser humano ter acesso ao reino de Deus se ele não fosse aberto pelo próprio Cristo. Seguindo, para a gente chegar aqui na nossa conclusão, a pergunta de número 4, Marcos 12, 1 a 12 e 13, 28 a 37, e responda: o que essas parábolas ensinam sobre a consumação do reino de Deus? Os lavradores maus, eles têm uma palavra que explica o comportamento deles, que é cruel. É a palavra rejeição. Ser rejeitado é algo que machuca profundamente. Eu vou dar um exemplo aqui, uma parábola do dia a dia, de um irmão que ele ficou uns 3 meses triste, muito triste com a comunidade, com a igreja.
Até que veio conversar comigo, eu conversei com ele. O que aconteceu, irmão? Fizeram alguma coisa? Ele falou, não, pastor. É que teve um dia, terminou a programação da igreja e eu fui embora para casa. E ele passa em frente uma pizzaria onde uma galera da igreja estava. E ninguém o convidou. Ele falou, eu me senti rejeitado. E aí eu fui conversando com ele. Às vezes, você não convida alguém, não porque não goste da companhia da... Sabe aquela correria de final de culto na igreja? Pastores sabem exatamente o que é isso. Às vezes você vai para um canto, você não pensou, você não lembrou, você não chamou, e não é por nada. É porque esqueceu. Mas doeu no irmão, entendeu? Então, veja, eu peguei um exemplo aqui, uma parábola, simplesinha. Diria eu, até fácil de resolver. Mas a rejeição e a parábola dos lavradores maus apontam para isso. A rejeição em relação ao filho. E aí não tem como a gente não pegar uma parcela, e uma grande parcela, daquilo que a Bíblia vai chamar, e a gente também chama de religiosos. O lance da religiosidade que acaba... E eu sempre tenho cautela de usar o termo e falar da palavra. Por quê? A religião, na sua essência, é uma coisa boa. Porém, o exagero, o excesso, o fanatismo, o radicalismo tornou a palavra quase que um carimbo ruim de você receber. Entendeu? Então, os lavradores maus, eles têm esse aspecto da rejeição. A figueira, por outro lado, ela está dizendo para mim assim, essa é a hora, fica atento, presta atenção. E eu gosto como termina as palavras da figueira. Essa eu quero ler, porque eu acho que a gente deve levar isso com a gente. Eu vou ler aqui os 3 últimos. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã. Para que, vindo ele de repente, não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo, vigiai. Ou seja, aqui ele termina, o texto, as 12 parábolas vão terminar com essa palavra, vigiai. Eu penso que, como foi dito aqui na nossa introdução, Júnior, o poder da parábola é exatamente isso. Ela fala com o acadêmico e ela fala com o analfabeto. Ela fala com o velho, fala com o jovem, fala com a mulher, fala com a menina, fala com a criança. Então, a parábola ela tem isso. E ela nos desperta. E ao nos despertar, a gente precisa chegar nessa conclusão dessa última parábola. E é muito legal. Tem várias pessoas na parábola, mas o porteiro é o que chama atenção. Vigia. Você tem que vigiar. E as várias opções. O filho vai chegar, o dono aqui vai chegar a qualquer momento. Você não sabe a hora. E a gente está vivendo esse tempo. Eu penso que a gente está diante de 2 parábolas, uma que aponta a chegada do reino, né, a conclusão, a consumação do reino, como sugere a questão. Essa da figueira talvez fale mais diretamente, né, os ramos vão ficando floridos, né? Chega a hora dele brotar, de dar o seu fruto, então a gente tem que estar vigiando e atento, e de gente que vai rejeitando o filho, né? A rejeição do filho na consumação dos séculos, e aí eu acho que é o grande segredo do Evangelho de Jesus, né? Há uma expressão de um dos autores do Novo Testamento que o julgamento ele começa pela casa de Deus, né? E, obviamente, se estende a todo mundo, né? Então, eu penso assim, há a possibilidade de você, a partir da religião, rejeitar o reino. Como há a possibilidade de, fora da religião, rejeitar o reino, porque você não está vendo... Quem está aqui fora talvez não está tendo a visibilidade ou não está querendo ver, ou tem um preconceito com Jesus, com o Evangelho, com a religião, por conta de uma religiosidade que às vezes se torna pesada demais, incapaz de oferecer
a pregação do Evangelho. Uhum. Então, assim, eu acho que a consumação do reino, de novo, traz para o equilíbrio, né? De essa capacidade de vigiar. Porque na rejeição da religião, muitos estão se perdendo. Uhum. E qual o melhor termo? Se apegar com todas as garras em aspectos da religiosidade, rejeitando esse evangelho que é o noivo que traz a festa, que é a ideia dessa pregação do evangelho, de ser luz do mundo. Quando você entra em um dos extremos, de alguma forma, a gente chega na consumação dos séculos adormecido, achando que está no reino, e aí vai ouvir de Jesus, né? Olha, vocês fizeram e aconteceram, mas eu não conheço vocês. Então, obviamente, é interessante a sua palavra, de equilíbrio, porque a resposta contra o religioso não é a não religião, porque isso seria um contrassenso, né? A resposta é uma religião praticada a partir dos valores do reino de Deus. Esse é um papo que eu tive há décadas com amigos nossos. A religião, quando ela perde o equilíbrio, ela adoece. Então, vamos lá. É gostoso um pudim de leite moça? Eu acho uma delícia. Pô, mas põe 3 pudim de leite moça na tua frente e come você sozinho. Adoece. Uhum. Ou seja, tudo que é além da nossa capacidade, e veja, eu acho que Deuteronômio 29, as coisas ocultas são para Deus. Eu acho que não é que Deus não quis contar tudo. Primeiro que eu acho que eu tenho certeza, ele está no direito dele de nos surpreender e fazer surpresas para a gente a hora que ele quiser e quando quiser. O extraordinário dele, né? Mas ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, a gente não dá conta, a gente não aguenta. Então, a religião, ela adoece se você se fanatizar nela. Se não tiver o equilíbrio, se não tiver o bom senso, se não tiver... É mais ou menos assim, Júnior. Existe a lei, mas existe o espírito da lei. Uhum. Se eu simplesmente ler o texto na frieza de cada palavra, cada vírgula e ponto, o J e o tio do hebraico, e eu não conseguir enxergar o espírito da lei, eu estou na roça. E outro dia vieram me questionar, pô pastor, mas fulano está no 3º casamento, gente que eu pastoreio. Aí depois que a pessoa falou bastante, a minha resposta foi, então, eu, pastor Ed, como Jesus, também pastoreio os samaritanos. Uhum. Porque a mulher que Jesus vai no poço, ela tinha 5 casamentos e o cara que ela estava não era dela. E Jesus precisou tratar com ela. Então, nós pastoreamos samaritanos. Então, ter esse equilíbrio entre não cai na vala da rejeição e presta atenção na figueira, fica atento aos sinais e tal, e vigia. E tenha a humildade de entender que a gente não vai conseguir ter todas as respostas e todos os caminhos. E, sabe, é angustiante, é um negócio assim muito louco. Eu tenho conseguido, tá? Evitar respostas do pode e não pode. Sim, é muito difícil. Todas as ovelhas que vêm para mim para falar pode isso, não pode isso, eu falo, senta aí. E eu converso, falo, cara, quem vai dar essa resposta é você, não sou eu. Se você responder muito errado, fica tranquilo, o conselho vai acertar a tua vida. Mas graças a Deus, está dando certo até agora. Muito bem, Ed, eu queria te agradecer por esse estudo aqui que a gente teve. Espero que tenha sido tão proveitoso para você como foi aqui para a gente, nesse bate-papo, nessa compreensão aqui. A lição é bem extensa, mas eu acho que foi bem importante a gente poder tentar conversar sobre todas essas parábolas e trazer algumas nuances importantes, aí inclusive para você que está usando esse momento aqui para o estudo local na sua igreja. Para concluir aqui, nós temos o Com os Olhos na Vida. São 2 aplicações
Uma é: proclamemos com confiança o evangelho do reino de Deus. Nós estamos nesse tempo, né? No tempo da proclamação do evangelho, de ser luz do mundo e plantar a semente, como conversamos aqui. E aguardemos a plenitude do reino de Deus com esperança. Essa ideia de que há um processo, há um caminho, há uma paciência que a gente tem que ter no Espírito, uns com os outros, diante das nossas fraquezas, pecados, falhas, essa caminhada de construção do amadurecimento, até que o reino se manifeste na sua plenitude. Eu queria de que você deixasse aí os seus comentários finais em cima de toda a lição e desses 2 itens aqui, do Com os Olhos na Vida, antes da gente encerrar e orarmos. Ok. Eu vou ler aqui, eu não sei quem é o autor, a gente imagina quem seja pelos nomes dos autores, mas o que escreveu aqui está no item 4 aqui dos comentários antes das perguntas, nas últimas linhas. Já devemos dar sinais desse reino neste tempo caótico em que vivemos, até que um dia a presença do domínio de Deus adentre a todo ambiente onde o mal impera. Eu destaquei esse texto porque eu fiquei pensando, caramba, nós vamos falar sobre as parábolas do servo. É legal fechar com uma parábola do nosso tempo, já que a parábola ela vem não necessariamente de um mito, de um folclore. Jesus pegava coisas reais, às vezes não, como a hipérbole do camelo, né? Mas ele ia pegar coisas do campo, do dia a dia dele, comum àquelas pessoas. Então vamos pegar coisas do nosso dia a dia. E aqui o autor da lição fala de tempo caótico, que a gente precisa ter posição nesse tempo. Sábado último agora, dia 3 de maio, eu estava ministrando uma ceia e com a minha cabeça toda focada, concentrada. Você sabe o que é ministrar uma ceia, uma pregação. A gente fica ali concentrado igual massa de tomate até entregar o que a gente precisa entregar. Depois relaxa. Aí passa. Aí a gente volta a ter febre, dor. Antes disso, nós somos assim imbatíveis. Muito bem. Cara, eu não sabia, Júnior, o que estava rolando no mundo. A minha cabeça estava batismo, ceia, eu preguei de manhã, um monte de coisa para entregar. Eu não estava vendo televisão, internet, nada. No domingo é que eu fiquei sabendo que a Lady Gaga visitou o Brasil. Eu não sabia. Eu estava aqui me perguntando, será que é da Lady Gaga que ele está falando? Cara, presta atenção. Eu vou usar a Lady Gaga como uma parábola para a gente fazer essa comparação. O nome do show dela, a tradução é Caos. A tradução da turnê dela. O show dela é dividido em 5 partes. E o show dela, cara, ele é todo um ritual. Há 30 anos atrás, pastores tinham que rodar disco ao contrário. Hoje... não precisa mais. Joga o disco na parede e nem ouve. Cara, é um ritual, é um negócio assim que tem muitos símbolos religiosos, é um negócio absurdo. Uma das músicas, você citou o Beijo do Traidor, é em homenagem a Judas, e ela fala que ela está apaixonada por esse personagem. E na letra, no momento da letra, Judas é o meu demônio preferido. Lady Gaga. Ou seja, então ela vem no Brasil, a turnê dela custou para a gente mais de 90 milhões, 15 milhões da Prefeitura do Rio, 15 milhões do Governo do Rio e o restante de patrocinadores, entre eles, não vou citar. Então, olha só, cara, 2 milhões e 100 mil pessoas em Copacabana. Do pessoal que ficou na fila em frente ao Copacabana Palace, teve gente, Junião, que usou fralda geriátrica para não perder o lugar na fila. Opa, peraí, esse é um tempo caótico. Esse é um tempo que a gente tem que estar muito atento. Simplesmente olhar para a passagem da Lady Gaga e falar assim, nada a ver. Não, peraí. Tudo está conectado. As coisas estão conectadas e tem uma mensagem. A Madonna recentemente esteve aqui em Copacabana, levou 1.600.000 pessoas. A Lady Gaga, 2 milhões e 100. Não, peraí, está tudo conectado. E a gente precisa estar atento a tudo isso. Então, num mundo caótico, onde as pessoas anunciam um caos como arte, se investe uma grana, elas, sabe, o que está acontecendo com essa geração?
É a hipnose do show, cara. Uhum. A pessoa não enxergar, a pessoa está hipnotizada. E isso não é só uma adoração, já que eu tenho ali todo um ritual satânico, não é só uma adoração. Aquilo é o vazio no existencial da pessoa, na alma da pessoa, não tem propósito mais, não tem significado. Então eu penso que, quando a gente pensa em parábolas, eu preciso olhar para toda essa estrutura que foi mobilizada para trazer a Lady Gaga no nosso país, para dar o recado que ela quis dar, com apoio massivo da mídia, e eu agora pego e inverto tudo isso. Qual é o recado que eu estou dando? Devotos dela se submeteram à fralda geriátrica vários dias para não perder a possibilidade dela aparecer na sacada do hotel. Só isso. Ele não conseguiu nada além disso. Poxa, às vezes você está para começar uma celebração na igreja que você pastoreia e o teu ministro não chegou. Ele está atrasado porque prorrogou 5 minutos o campeonato da Champions que ele não podia perder por causa de um FIFA. Cara, então tem alguma coisa errada. Os adoradores de Lady Gaga adoram Lady Gaga. Peraí, nós adoramos quem? O único. O suficiente, o poderoso, o grande, o eu sou, o Salvador, o Rei dos Reis, que está voltando para resolver a parada toda aqui nesse mundo de caos. Então, eu acho que vale a pena a gente, nesse ponto do nosso papo e do nosso estudo, fazer essa reflexão e perceber as parábolas que estão acontecendo no nosso dia e como nós as aplicamos na nossa jornada. Era uma vez. Quantas histórias a gente já ouviu, começando com Era uma Vez, né? E normalmente essas histórias têm um final feliz. Normalmente é um lugar maravilhoso, é um jardim lindo, tudo perfeito. Bom, hoje a gente estudou sobre as parábolas que estão no Evangelho de Marcos e elas estão relacionadas ao reino de Deus. Como será este reino? Esse reino que já foi estabelecido, como é fazer parte desse reino? Então, nós fomos convidados a participar e a entender como funciona o reino de Deus. E sabe, o teu desafio para essa semana, das 11 parábolas que o Evangelho de Marcos contém, escolha 7. Aí, faça uma devocional com uma a cada dia. E aí você medite nessa parábola, quais são as lições, o que você aprende e comece a sonhar com a vida que será maravilhosa, perfeita lá no reino de Deus. E aí, você aceita esse desafio? Então, bora lá. Pegue a sua Bíblia, busque 7 parábolas, uma para cada dia da semana, medite, ore e comece a desfrutar do reino de Deus. Amém, amém. Obrigado. Muito importante esse momento aqui para a sua vida, para a minha vida. Compartilhe esse link com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Obrigado, Pastor Ed. Nós chegamos ao final desse estudo. A gente vai orar, o Pastor Edmilson vai orar com a gente aqui, e aí a gente vai continuar seguindo aqui no Servo em Ação, Jesus Cristo em Ação, no Evangelho de Marcos, como temos feito até aqui. Pastor Ed, ore para a gente, por favor. Pai, nós te louvamos, te celebramos e te agradecemos pelo dom da vida, pelo dom da paz. Te agradecemos pelo alto privilégio de poder compartilhar a Tua palavra e conversar sobre ela. Obrigado por cada amigo, cada irmão que tem acompanhado a Escola Bíblica. Que todos nós possamos crescer e sermos edificados na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, perdoa os nossos pecados, erros e exageros e nos defenda com Teu poder, Teu amor e a Tua graça. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Obrigado, Ed.
Obrigado você que nos acompanhou até aqui nesse estudo dessa lição e que você possa permanecer com a gente nos demais estudos, continuando a partir da semana que vem. Mas eu tenho um recado especial para você. Agora, na sequência da Escola Bíblica Especial, nós teremos o programa Diário da Missão, A Promessa na Ásia. Ele já foi apresentado aqui na TV Viva Promessa na segunda-feira. Nossos pastores estão ali na Índia, no Nepal, e fizeram um podcast especial apresentando um diário dessa missão, uma conversa muito gostosa, muito importante para você acompanhar. Fique com a gente aqui, não vá embora da TV Viva Promessa, porque agora a gente vai começar o Diário da Missão, A Promessa na Ásia. E a Escola Bíblica Especial a gente se encontra semana que vem. Até lá, Deus te abençoe.